Então, agora, pessoal, a gente vai falar aí sobre a aula prática, o segundo vídeo que o sistema disponibilizou aí para vocês, tá bom? Qualquer coisa vocês pontuem, qualquer coisa vocês podem me chamar, eu tô aqui, beleza? Olá, aluno. Olá, aluna. Eu sou a Renata Borges. Nós vamos dar início à nossa última aula prática da disciplina de Nutrição, Exercício Físico e Estética. Nessa aula, nós vamos abordar alguns temas relacionados à alimentação e a relação entre os nutrientes dessa alimentação com alguns aspectos de embelezamento, como, por exemplo, acne, cabelos, unhas, alguns fitoterápicos ou nutricosméticos também, como auxiliares no tratamento estético, auxiliares nesse embelezamento estético. Então, o tema da aula de hoje é o papel dos nutrientes para a saúde da pele, unhas e cabelos. E a gente pretende compreender de que maneira as carências nutricionais elas podem estar relacionadas a esses fatores estéticos. Então, muitas vezes as pessoas fazem o uso de diferentes tipos de cosméticos e nos dias de hoje a gente observa que é muito crescente a indústria trabalhando acerca de desenvolver alguns produtos que são chamados de nutricosméticos, por exemplo, para que eles possam proporcionar esses fatores do embelezamento, essa melhora estética dos indivíduos. É claro que nós vamos tentar falar um pouquinho dos detalhes dessas substâncias, mas existem efeitos realmente comprovados na literatura e resultado positivo. Então, o objetivo da nossa aula vai ser conhecer os nutrientes, os fitoterápicos e os nutricosméticos que estão disponíveis no mercado, que são voltados a esses fins estéticos relacionados à nutrição. Os procedimentos, nós temos dois tipos de atividade, são duas propostas iniciais. A primeira é analisar o rótulo de alguns fitoterápicos ou nutricosméticos, ou até mesmo nutracêuticos. E a segunda é, após essa análise, nós vamos discutir quais são os nutrientes, quais são as substâncias desses rótulos que têm realmente propriedades específicas para proporcionar aquele objetivo a qual ele é destinado durante a sua fabricação. Então, para isso, nós vamos usar um computador, um bloco de anotações, canetas e alguns produtos que eu trouxe para vocês observarem, que a gente vai analisar junto os rótulos. Então, eu trouxe rótulos aqui na nossa aula, no quadro, e também produtos comprados em farmácias, em casas de estética, para a gente analisar junto, para que a hora que vocês forem escolher um produto, vocês consigam analisar, observar os compostos do rótulo e analisar se realmente isso faz algum benefício ou não para essa parte da nutrição no embelezamento. Então, vamos a algumas definições. O que seria um nutricosmético? Um nutricosmético é uma substância criada para que a gente consiga melhorar algumas condições da pele, do cabelo, das unhas do indivíduo. Nos dias de hoje, a gente tem uma rotina muito atribulada. As pessoas já deixam um pouquinho de lado a alimentação, deixam um pouco de lado o sono, a questão da hidratação. Tem muitas pessoas que colocam um aplicativo no celular ou o celular para despertar, para lembrar que tem que tomar água. Então, com essa rotina muito cheia, a gente acaba esquecendo de alguns pontos extremamente importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e também para a nossa condição favorável, digamos assim, para melhorar algumas características pessoais, o nosso fenótipo, né? Então, vamos ao quadro.
Com esse ritmo de vida extremamente acelerado, fica cada vez mais distante, nos dias de hoje, que as pessoas mantenham esse padrão de alimentação saudável. É muito comum as pessoas tentarem fazer hoje marmitas, por exemplo. A pessoa costumava ir para o trabalho, voltar para casa, tinha uma tranquilidade, que conseguia voltar para casa, se alimentar. E agora, em razão de tempo, o trânsito que é muito maior, enfim, essa correria faz com que a pessoa não consiga ir lá trabalhar, voltar para casa, fazer a sua alimentação, se hidratar de maneira adequada, de repente até descansar alguns minutos e retornar para o trabalho. Então, a pessoa já vai, leva qualquer coisa dentro da bolsa e se alimenta por lá mesmo, ou então compra o que tiver ali primeiro disponível. E isso acaba gerando o quê? Um consumo muito grande de alimentos industrializados, que não seria interessante para nenhum indivíduo. A gente sabe que quanto mais coisas industrializadas, ou quanto mais a gente tem que fazer o uso dessas substâncias e deixar de lado as coisas naturais, né, o que a gente planta, o que a gente colhe, a gente sabe que a gente tem um consumo maior de conservantes, corantes, acidulantes, que são coisas que trazem prejuízos para a nossa saúde, tanto do ponto de vista estético quanto fisiológico realmente. Então, esse tipo de coisa, essa rotina, fez com que a gente tentasse descobrir algumas outras substâncias para nos auxiliar nesse processo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e vou lá, pego a minha marmita, preparo à noite, deixo tudo separadinho, então eu tenho a alimentação, eu tenho a salada, às vezes eu tenho ali uma fruta ou mesmo um suco, enfim, o que é raro de acontecer, se a gente Professor, o vídeo travou. que a pele é mais brilhante, enfim, o cabelo dela é mais brilhante. Agora, se você observa um cabelo quebradio, um cabelo, sabe, totalmente, um cabelo
cai muito, enfim. As unhas também quebradiças, tem pessoas que têm muita dificuldade de deixar a unha crescer, porque a unha cresce um pouquinho, já quebra, muitas vezes a pessoa corta, ou tem gente que fala assim, se eu passar um esmalte de cor escura, a minha unha quebra menos. Na realidade, isso tem que começar de dentro para fora. Não é a partir de um esmalte escuro que eu vou passar na minha unha que ela vai ficar mais fortalecida e com certeza não vai ter problema para eu manipular qualquer coisa que minha unha não vai quebrar. Não, essa nutrição ela tem que vir de dentro para fora. Se a gente começa a fazer o uso de substâncias que nos ajudam a repor esse tipo de deficiência, em pouco tempo, o que eu diria pouco tempo? Cerca de 2, 3 meses, a gente já consegue ter uma resposta satisfatória em relação a aumento de tipo assim, melhora dessa condição, né? Melhora da característica da pele, melhora da característica da unha e assim por diante. Então, por que essas substâncias teriam esse tempo de 2, 3 meses, algumas um pouquinho menos, outras um pouquinho mais? Quando a gente fala de fazer o uso de substâncias que são compostas por vitaminas e sais minerais, geralmente, para melhorar a questão da pele, do cabelo, da unha, enfim, para fins estéticos, realmente, a gente tem que entender o seguinte mesmo, ele recebe nutrientes por meio da nossa alimentação, porque a gente ingere o alimento é composto por nutrientes, e esses nutrientes inseridos e absorvidos no nosso trato digestório, e que eles caem lá na nossa corrente sanguínea, a gente vai ter alguns destinos para esses nutrientes. Só que o nosso corpo, ele prioriza inicialmente os órgãos-alvo. Por exemplo, se eu preciso para o meu metabolismo de vitamina A, e eu fiz o consumo de uma substância que tem vitamina A para melhorar a condição da minha pele ou do meu cabelo, infelizmente, aquela vitamina A, ela não vai ser destinada para a pele ou para o cabelo. Ela vai primeiro suprir as necessidades desses outros órgãos-alvo, digamos assim, que têm maior necessidade daquela substância, no segundo momento, acabar fazendo uma interferência realmente na pele, no cabelo, nas unhas e assim por diante. Então, aquelas pessoas que ficam sem consumir frutas e verduras por muito tempo, tem gente que nada, não consome quase nenhum tipo de fruta ou verdura. Essas pessoas, elas estão expostas a essa deficiência ou essa ausência do micronutriente, principalmente, por um período muito prolongado. E mesmo sendo jovem, pode ser que inicialmente não apareça uma deficiência num exame de sangue, alguma coisa do tipo. O nosso organismo, ele é muito eficiente em termos de buscar a homeostase. Ele tenta trabalhar com o que você oferece para ele. Só que vai chegar um momento que ele não consegue mais, que você já está com uma longa exposição e uma carência muito grande daquele nutriente. E aí ele começa a me dar uma resposta de deficiência e, com certeza, junto com isso, aparece esse impacto na pele, no cabelo, nas unhas e assim por diante. Então, esse tempo de 2 a 3 meses seria basicamente o quê? O indivíduo consome a substância, o organismo vai suprindo essas deficiências, e não é do dia para a noite que elas são supridas, e uma vez que elas estejam satisfatórias, pronto, aí a gente começa a ter, sim, uma oferta dessas substâncias para fins estéticos, que foi o objetivo que você começou a usar um produto. Então, sempre que um paciente pergunta na clínica, mas quanto tempo que vai demorar para fazer efeito essa suplementação? Depende muito do que tipo de efeito que a pessoa quer. Se ela estiver falando, sim, desse efeito estético, como nutricosmético, por exemplo, não adianta a gente prometer que vai do dia para a noite ter um efeito. Mas é claro, você já orienta, olha, se você mantiver uma alimentação balanceada simultaneamente,
É meu PC que tá travando. A gente pergunta na clínica, mas quanto tempo que vai demorar para fazer efeito essa suplementação? Depende muito do que tipo de efeito que a pessoa quer. Se ela estiver falando, sim, desse efeito estético, como nutricosmético, por exemplo, não adianta a gente prometer que vai do dia para a noite ter um efeito. Mas é claro, você já orienta, olha, se você mantiver uma alimentação balanceada simultaneamente, Sorvete para me assistir aqui, então. Tô tentando trocar o Wi-Fi aqui para ver se melhora a conexão.
Pessoal, rapidinho, tá? Tô tentando trocar o Wi-Fi aqui para ver se melhora. Professor, depois eu assisto aqui, tá bom? Ótima noite. Tá ótimo, Douglas. Obrigada, viu? Um bom descanso. Você também. Aqui meu Ava não tá entrando. Tá tranquilo, depois eu assisto aqui. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Bom descanso. O Carol, a próxima aula é prova já, né? Isso, a próxima aula vai ser prova, o Douglas. Douglas não, Luiz, perdão. Não dá Pessoal, eu pra... queria passar não. hoje com vocês, mas não vai rolar. O meu Ava não tá entrando mais. A próxima Ia ter aula é alguma prova, atividade que vai ser pra fazer? unidade 3 e unidade 4. Oi? Ia ter alguma atividade dessa aula prática ou ia ser o mesmo método da outra lá, a gente já É a fez mesma no... coisa. Não? Mesma Ah, coisa, não ia ter aula, não. É que eu queria já dar tudo para vocês hoje, não que vocês tenham a obrigação de participar depois, né? Mas aí vocês não teriam que tirar uma noite aí de descanso para vocês. O meu Ava parou de entrar, galera. não sei se você precisa gravar a aula para estar postando para alguém da faculdade, porque Preciso. senão dá para você liberar. Então. Porque senão era só você colocar no portal, né? Não, eu preciso gravar a aula para postar para vocês, sim. Ai, ai. Deixa eu. Pior que. Não sei o que que tá acontecendo, porque assim, caiu o meu. O computador travou, aí beleza. Aí agora tá dando falha de conexão. Mas tá dando falha de conexão no portal da própria faculdade. Tô tentando abrir de novo aqui. Que essas aulas elas vão ser postadas, né? Todas as aulas práticas. Abriu aí para, acho que só a Kelly não vai ter aula prática com vocês. E todos os outros vão ter, que abriu essa sessão de conteúdo. Que na verdade é uma revisão, né? Ah, sim. Que coisa, gente. Não é mais Wi-Fi. Sobre a semana que vem, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de esclarecer aí, dúvida da prova? Eu acho que não, vai ser o mesmo padrão da primeira prova que teve, né? Isso, vai ser uma questão dissertativa e 9 múltiplas escolhas, tá? Vai ser naquele modelinho da aula passada e vai cair a unidade 3 e a unidade 4 inteiras. Ah, de boa. Tá bem tranquilinha. A matéria foi bem tranquilinha na segunda parte.
Deixa eu ver se eu tento trocar a internet, não é internet, é servidor, né, que fala. As notas de vocês viram se lançou, se entrou bonitinho? Eu já lancei todas. Se acaso vocês verem que faltou alguma, vocês me avisam. Professora, sabe essas aulas práticas lá no AVA? Essas aulas, É elas normal. estão... Oi? É normal aquelas bolinhas não preencher, elas não ficarem É preenchidas? normal. Esse aqui é um conteúdo extra que foi feito para vocês pela instituição. Agora eu estou conseguindo entrar, estou entrando pelo Chrome. Foi elaborado pela instituição para vocês, tá? É normal que não corra bolinha, porque não entra lá no conteúdo do PLS, é um conteúdo bônus aí, Entendi. certo? Certo. Agora foi, gente. E aí vai ser postado também lá no YouTube para vocês, tá? Vou compartilhar a tela. Eita. Eu vou colocar a partir de 12 minutos, tá, gente? Que foi onde caiu a conexão. Noite, deixo tudo separadinho para melhorar a questão da pele. Elas estão expostas à ciência e que vai do dia para a noite ter um efeito. Mas é claro, você já orienta, olha, se você mantiver uma alimentação balanceada simultaneamente com o consumo dessas substâncias, você consegue um resultado mais rápido. Mas muitas pessoas têm resistência. Muitas pessoas não conseguem consumir de maneira alguma uma fruta ou uma verdura, enfim, como uma rotina, como um hábito. Ou então, quando consomem, uma coisa que é bastante comum, é a pessoa comer sempre o mesmo tipo de fruta ou o mesmo tipo de verdura. Então, você fala para a pessoa, você gosta de verduras? Ela responde assim, sim, eu gosto de tomate. Ou, às vezes, tomate e alface. Só. A pessoa desconhece qualquer outro tipo de verdura. Muitas vezes desconhece mesmo, não sabe nem o nome da verdura. Se vê no mercado, não sabe o que é. E na rotina dela diária só tem tomate e alface. Qual é o grande problema disso? O grande problema é o tomate vai ter sempre os mesmos nutrientes, as mesmas vitaminas, os mesmos sais minerais, então ela vai estar recebendo aquele tipo de nutriente. O alface, da mesma forma. Depende muito do solo que foi plantado, depende muito da época de colheita, depende de vários fatores, pode mudar um pouquinho a proporção
entre um tomate e outro tomate. Enfim, de um plantio e de outro plantio, mas os nutrientes basicamente são os mesmos. Se a gente sabe que o tomate não é uma fonte significativa de ferro, não é um tomate diferente que vai ser uma fonte de ferro. E se a gente não tiver nenhum outro alimento que seja fonte de ferro na alimentação, a gente pode ter uma deficiência sim. Então, quando a gente faz o uso desses nutricosméticos, que a gente ingere as vitaminas ali, os sais minerais, o nosso corpo é desesperado basicamente por aquilo e ele acaba suprindo outras funções, para que a gente evite até alguns sintomas fisiológicos aí de deficiência. Então, voltando ao quadro, a gente observa o quê? Que para tentar equilibrar essa mudança de hábito da população mundial, essa característica diferenciada que hoje a gente acompanha nas pessoas, na maior parte das pessoas, começaram a surgir os nutricosméticos, que seria um novo segmento de produtos que compreende os suplementos alimentares anti-idade. Nós vamos falar um pouquinho disso, apresentado em cápsulas ou em comprimidos administrados via oral. Então, por exemplo, o que seriam esses suplementos via anti-idade, administrados via oral? Antigamente, nem muito antigamente, há poucos anos atrás, para a gente fazer o uso de uma substância anti-idade, seria basicamente o quê? Cosméticos. Cremes, algum gel, algum óleo, algum ácido que eu passo na minha pele e ele vai ter esse efeito anti-idade. Ele vai minimizar as rugas de expressão, ele vai melhorar a aparência da minha pele, deixar a minha pele mais brilhante, mais viçosa, enfim. Hoje em dia, a gente sabe que tem substâncias que eu posso ingerir que vão me dar um efeito muito interessante em relação a esse envelhecimento da pele. Como que isso pode acontecer se não está sendo passado diretamente na pele? Vamos tentar compreender um pouquinho o processo. Por exemplo, um dos principais fatores que está relacionado ao envelhecimento da pele seria o acúmulo de substâncias nocivas, digamos, para o organismo como um todo, mas também para a pele, para a aparência da pele em geral, que são os chamados radicais livres. O que seriam radicais livres? Radicais livres são moléculas, são substâncias instáveis dentro do nosso corpo, que quando eles são produzidos, eles tendem a procurar sua estabilidade muito rapidamente. Vamos voltar um pouquinho na bioquímica para tentar entender isso daí. Um radical livre é uma substância que tem um elétron não pareado na sua última camada eletrônica. Por exemplo, um elétron não pareado significa o quê? Que essa substância vai buscar constantemente um outro elétron para ser pareado com aquele elétron que ele tem, para que ele se torne estável. Quando ele busca um outro elétron, ele vai buscar de alguma célula do nosso corpo. E esse processo de procurar um elétron, uma molécula ali de uma célula do corpo, faz com que aquela célula seja lesada. E isso vai trazer um prejuízo para o organismo. Então, por exemplo, isso pode acontecer na pele, isso pode acontecer no olho, enfim, isso pode acontecer em qualquer um dos órgãos do nosso corpo. Então, algumas substâncias que a gente consome, ou alguns remédios que a gente toma, ou algumas exposições, por exemplo, o hábito de fumar, aumenta muito a quantidade de radicais livres no nosso organismo. E o aumento de radicais livres faz com que eles tentem buscar, por meio de uma alternativa mais rápida dentro do nosso corpo, maneiras de se tornar estáveis. E assim eles vão trazer esses prejuízos para a nossa pele, para o nosso qualquer um dos órgãos-alvos, a gente poderia estar falando. E aí, por meio da nutrição, a gente consegue melhorar essa condição. Por quê? Existem as chamadas substâncias antioxidantes. O que essas substâncias fazem? Nada mais do que doar um elétron para o radical livre, para ele se tornar estável, sem com que ele faça o quê? Com que ele
traga um prejuízo para o corpo. Então, por exemplo, um exemplo de uma substância antioxidante, vitamina C, é uma vitamina que tem um grande poder antioxidante. Se eu tenho uma produção grande de radicais livres, porque eu fiz, por exemplo, uma grande quantidade de exercícios muito intensos por um período prolongado. O exercício é muito bom, muito saudável, mas ele produz radicais livres, principalmente o exercício de caráter aeróbio, aquele muito prolongado, até competitivo. Então, uma pessoa que vai competir uma maratona, uma dupla maratona, se ela faz esse exercício ainda no sol, a exposição ainda é maior a esses radicais livres e assim por diante. Então, aquela pessoa que faz mais exercício, talvez ela tenha uma necessidade maior de vitamina C do que a pessoa que não faz tanto exercício e não é tão exposta a essa condição. Por exemplo, a pessoa que fuma, para ela conseguir melhorar essa produção excessiva de radicais livres por conta do cigarro, ela pode ter uma necessidade diária superior de vitamina C ou vitamina D, vitamina E, qualquer outra vitamina antioxidante, quando comparado com aquela pessoa que não fuma. Então, a gente tenta, por meio da alimentação ou da suplementação ou do uso hoje de nutricosméticos, fornecer ao organismo substâncias que interrompam esse processo. Então, o envelhecimento da pele, ele é causado pelo acúmulo excessivo de radicais livres, que vai trazer um prejuízo para a pele. Um dos fatores principais é esse. Depois tem a questão da hidratação, que conforme a gente tem um aumento da idade, a gente tem um aumento uma redução da hidratação das células, enfim, inclusive das células da pele. Então, isso já dá um aspecto mais de murcho, uma célula mais murcha, não é uma célula bem hidratada. E isso reflete na condição da pele. Porém, o principal fator seria esse acúmulo de radicais livres. E aí a gente tem a substância antioxidante vindo para fazer esse processo de estabilização do radical livre. Ela doa um elétron, ela não é lesada, ela não fica uma substância prejudicial para o organismo, e a gente tem esse problema sendo como se fosse um tamponamento, sendo temporariamente resolvido, tá? Então, quando a gente pensa em como fazer a injeção dessas substâncias, algumas pessoas pensam assim, então eu vou consumir o máximo que eu puder. Não, aí também a gente não tem como fazer isso. Por quê? Em longo prazo, também, o consumo excessivo pode vir a trazer alguns prejuízos. Então, por exemplo, se eu fizer um consumo excessivo de vitamina C, e esse consumo for dias e dias e dias, meses e assim por diante, se eu sou uma pessoa que tenho predisposição para um prejuízo renal ou para a formação de cálculos renais, por exemplo, eu vou estar favorecendo esse processo. Eu vou acabar tendo uma formação muito mais rápida e eu costumo dizer assim, que eu vou descobrir que eu tinha predisposição para ter pedra no rim. Eu vou descobrir muito antes do que eu deveria. Por quê? Porque eu me submeti a uma situação que exige um certo esforço metabólico, que exige um pouco mais do nosso organismo. E o organismo daquela pessoa não estava preparado para ter uma boa excreção desse excesso de vitamina C. E aí ele favoreceu a formação de cálculos. Então, é basicamente isso. A gente tem que ter o consumo dessas substâncias de acordo com o recomendado. Então, a gente tem as DRIs aí, se consumir de acordo com o valor das DRIs, perfeito. Se acabar um dia sendo um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, é o que eu falei para vocês anteriormente. O organismo, ele se encarrega de ajustar, de tentar deixar a homeostase, a condição de equilíbrio, onde ele consegue ter o maior aproveitamento do nutriente e, assim, com a ingestão que o indivíduo está tendo. Só que aí um outro aspecto, são vários aspectos que influenciam, então vamos tentar ir por partes. Um outro aspecto muito importante é que a gente tenha uma integridade do intestino. Por exemplo, toda vez que eu consumo um nutriente, ele é um alimento, ele é digerido, ele é absorvido, aí ele vai para o meu intestino, do intestino ele é absorvido para a corrente sanguínea. Se eu tenho a maior parte dos nutrientes sendo absorvidos, principalmente ali na primeira porção do intestino delgado, é muito importante que as células do intestino delgado estejam funcionando de maneira muito satisfatória.
Por quê? Caso contrário, boa parte do nutriente que eu ingeri, eu não consigo absorver. E ele sai do nosso organismo pelas fezes ou pela urina, mas geralmente pelas fezes, da mesma maneira como ele entrou. Então, isso é interessante? Não, não é interessante, porque eu ingeri o nutriente tentou fazer o seu papel, mas uma vez que ele não entrou no meu corpo, não entrou na minha corrente sanguínea, ele não foi absorvido, então ele não foi utilizado pelo nosso organismo. O que a gente precisa pensar é, como que eu consigo manter a integridade do meu intestino, então? Eu tenho substâncias que podem me ajudar, mas eu tenho também algumas substâncias que são chamadas de probióticos. São substâncias essenciais para a saúde intestinal. Existe uma bebida comercial, uma bebida que é um leite fermentado, que muitas vezes as pessoas falam, se você consumir essa substância, faz bem para o intestino, melhora muito o intestino. Realmente tem naquela substância alguns probióticos, tem uma determinada quantidade de lactobacilos, que pode melhorar essa função intestinal, mas a quantidade de açúcar que vem adicionada nessa substância também é muito grande, então não seria uma coisa extremamente recomendada para estar consumindo toda hora. Por exemplo, para criança, fala-se muito do uso dessa substância, desse leite fermentado para crianças, mas não é recomendado antes dos 2 anos, tá? Justamente por essa quantidade de açúcar. Então, o que a gente deveria fazer? Ingerir essa substância na forma de suplemento. A gente consegue mandar manipular, a gente consegue comprar na farmácia, enfim. E aí varia muito de uma indústria para outra, de uma marca, né, de um fabricante para outro, mas a gente vê a proporção dos lactobacilos, qual é o tipo de lactobacilos, e a gente tem que ir mais a fundo um pouquinho no estudo dessa substância e tentar identificar, a pessoa precisa melhorar a função intestinal, a pessoa precisa melhorar a absorção de nutrientes, ou ela precisa melhorar uma determinada característica de imunidade, porque o intestino é o principal órgão que tem relação com a imunidade. Pensa comigo, se eu preciso de vitaminas para ficar saudável, para ter minha imunidade fortalecida, se no intestino é onde a gente tem a absorção dessas vitaminas, ele precisa ter uma boa absorção para que eu tenha realmente essa resposta imunológica. Então, analisando essa questão como um todo, não é só o uso de substâncias interessantes, mas como também ver se nosso organismo está preparado para receber essas substâncias, certo? Então, aquele paciente, voltando naquela questão do consultório, que te procura para tentar melhorar essa condição, você tem que explicar para ele o quê? Olha, não adianta consumir só banana, não é ter um consumo satisfatório de frutas. A gente precisa de muito mais do que isso. A recomendação aí, pela Sociedade Brasileira de Nutrição, é de 3 a 4 porções de frutas diárias. Então, a gente sabe disso. A gente sabe que existe essa recomendação. Então, quanto mais variado, melhor. Não é uma das leis da alimentação? Quanto mais variado, melhor. Quanto mais colorido o prato, mais interessante a oferta de nutrientes. A gente tem que priorizar a dieta do indivíduo em cima desse tipo de coisa. Agora, se aquela pessoa não consegue, ou tem ojeriza, ou realmente não consegue consumir um alimento como uma fruta, uma verdura, enfim, que vai ser rico nesses nutrientes, nesses micronutrientes, a gente precisa suplementar. E aí, voltando ao quadro, que a gente observa o quê? Que são substâncias ou suplementos alimentares anti-idades. Por que anti-idades? Porque eles vão me ajudar no combate do radical livre. Lembra que era a substância que tinha o elétron lá não pareado? Que vai se juntar com outra substância e vai se tornar estável. Então, funciona realmente dessa forma? Funciona. E funciona muito bem. O consumo de radicais, o consumo de substâncias antioxidantes funciona muito bem para que a gente consiga minimizar os radicais livres. Então, nutricosméticos são elementos que possuem na sua composição alguns elementos essenciais para o bom funcionamento das células, ou então algumas substâncias que vão preparar a pele para poder ser exposta ao sol. É mais ou menos assim, faz um equilíbrio do organismo de dentro para fora. Então, eu preparo a minha pele para que eu possa fazer a exposição solar
sem ter um prejuízo. Para eu conseguir ter uma boa absorção de vitamina D, por exemplo, mas eu não vou ter um prejuízo em relação a essa exposição ao sol, certo? Então, continuando aqui no quadro, esse equilíbrio, ó, de dentro para fora. Então, por isso que a gente fala que são produtos que prometem o embelezamento, tá? É um novo segmento da indústria aí de suplementos. Eles ainda não têm uma classificação estabelecida pela Anvisa, mas eles estão sendo regulamentados, é só uma questão de tempo para ter a regulamentação desses produtos. Então, ó, os nutricosméticos, eles são uma junção de alimentos ou de compostos de alimentos, muitos dos quais a gente já consome na dieta, que podem nos beneficiar em relação a alguns mecanismos metabólicos. E olha essa frase extremamente importante. São substâncias que vão realçar a beleza do indivíduo de dentro para fora. Aquela frase, você é o que você come, ela faz muito sentido. Então, algumas pessoas acham que é bobeira, que é lenda, que é... Por quê? Porque é aquilo que eu falei, o organismo ele demora muito para manifestar um sintoma de deficiência ou mudar um aspecto da pele por conta de uma exposição durante um período sem consumir tal vitamina, tal sais minerais. Agora, a partir do momento que começa a manifestar, realmente vai fazer diferença quando você volta a ingerir a substância, tá? Então, esses nutricosméticos se baseiam no quê? Principalmente substâncias antioxidantes, que vão combater o aumento excessivo de radicais livres e fazer com que a gente retarde o processo de envelhecimento. Por isso, chamadas substâncias anti-idades. Então, a gente vê muitas vezes uma pessoa que tem lá 80 anos e a gente compara com outra pessoa que tem a mesma idade e a hora que a gente analisa o aspecto da pele dessas duas pessoas é completamente diferente. A pessoa, uma parece que tem 120 anos, a outra parece que tem 50. Então, o que será isso? Será que só a genética faz isso? Claro que o fator genético é extremamente importante. Ele influencia muito nessa questão do aspecto da pele. Porém, o consumo e os comportamentos de risco, digamos assim, dessa pessoa, eles também estão diretamente relacionados. Por exemplo, o uso de substâncias tóxicas, como algumas drogas e assim por diante, a exposição a algumas substâncias como agrotóxicos. Então, hoje a gente sabe que tem frutas e verduras que têm muita quantidade de agrotóxicos. E por mais que a gente faça a lavagem correta dessas substâncias antes de ingerir, a gente acaba tendo consumo também de uma determinada quantidade. E esses agrotóxicos dentro do nosso organismo, entre os prejuízos que eles vão trazer, é o acúmulo excessivo de radicais livres, o que vai trazer problemas em relação à aterosclerose, a arteriosclerose, que é o envelhecimento, o enrijecimento, né, das artérias. Enfim, são inúmeros problemas. Voltamos ao quadro agora. A gente percebe, então, que esses nutracêuticos são basicamente suplementos nutricionais, como a gente já conhecia anteriormente, que são formados por aminoácidos, proteínas, vitaminas, sais minerais, principalmente o quê? Substâncias antioxidantes em geral. Então, são nutrientes que produzem benefícios iguais aos benefícios apresentados por aqueles cosméticos que a gente passa na pele. Então, quais seriam esses benefícios? Eu tenho algumas categorias, digamos assim, bem determinadas, que quando eu compro um cosmético, eu vou comprar com aquele fim. Então, eu vou comprar para melhorar a integridade da pele. Ou então, eu vou comprar para melhorar o bronzeado da minha pele. Enfim, eu vou comprar para melhorar a celulite. As mulheres têm um pesadelo, né, um pavor imenso com a celulite. E, na realidade, a celulite não tem uma causa da celulite. Muita gente fala assim, consumiu refrigerante, tomou refrigerante, aumentou a celulite. Será que existe mesmo essa relação direta do consumo de refrigerantes com o aumento da celulite? Essa relação direta não existe. É óbvio que não é uma coisa tão simples assim. Porém, a gente tem sim um aumento de radicais livres, por exemplo, com consumo excessivo de refrigerantes ou produtos gaseificados ou produtos industrializados em geral.
e, consequentemente, vai prejudicar a circulação, o que vai trazer, naquele local, naquela região onde a gente tem um acúmulo um pouquinho maior de gordura, um aspecto, tipo assim, diferenciado da pele. Por quê? Porque a gente tem um acúmulo ali de líquidos que vão proporcionar aquele aspecto que vocês conhecem da celulite e a gente não está tendo uma drenagem. Por que falam que fazer massagem ou fazer drenagem melhora muito a celulite? Justamente por isso. Esse processo inflamatório que acaba gerando naquele local ali de acúmulo da gordura, juntamente com a dificuldade de drenar a substância que está ali, ela consegue ser melhorada a partir do momento que você faz uma drenagem ou faz uso de algum suplemento que faz uma drenagem a partir do momento que você faz a ingestão desse suplemento. Isso que é bastante interessante no nutricosmético. Você consegue um mesmo efeito, só que somente ingerindo a substância. Mas é aquilo que a gente comentou anteriormente. Não adianta pensar que esse efeito vem de uma hora para outra, ou não adianta pensar que a gente faz o uso da substância e amanhã já não tem mais celulite nenhuma. Não tem milagre. A gente precisa, junto, conciliar tratamento estético, a boa alimentação, um estilo de vida saudável, tá? A prática de exercícios, ingerir a quantidade suficiente de água. Não adianta que a gente não faz uma drenagem do corpo interessante se a gente não fizer a ingestão satisfatória de líquidos. A gente não consegue. A gente não tem uma boa filtração dos rins, a gente tem uma taxa de filtração muito baixa, o que não vai eliminar essas substâncias que estão ali armazenadas e estão fazendo com que a gente tenha aquele aspecto de inflamatório localizado da celulite, certo? Então, vamos ao quadro e vamos observar quais são esses objetivos principais para as pessoas usarem um nutricosméticos. O primeiro deles é a proteção solar. Então, geralmente, são substâncias que são antioxidantes, como falamos anteriormente, que são extraídas de plantas ou de frutas. E os especialistas recomendam que se faça o uso pelo menos um mês antes da exposição ao sol. Então, por exemplo, eu vou para a praia, eu tenho uma programação de final de ano e eu quero ter uma proteção da minha pele para aquela exposição solar que eu vou fazer durante aquele mês de férias que eu vou ter em breve. Recomenda-se o quê? Que isso seja feito aproximadamente, o início desse tratamento seja feito pelo menos um mês antes de eu ir viajar. Por quê? Porque a hora que eu estou lá, eu já não consigo mais simultaneamente melhorar essa condição do meu corpo e fazer com que tenha uma resposta imediata. Então, eu preciso desse período prévio para restabelecer meu organismo e realmente ter um resultado com aquela substância. Voltando aqui ao quadro, manutenção do bronzeado. Então, geralmente são substâncias que contêm vitamina E, beta-caroteno e licopeno. São substâncias, compostos ativos que reforçam as defesas da pele e vão aumentar a produção de melanina. E, consequentemente, vão manter um bronzeado mais uniforme, vão manter um bronzeado melhor, tá? Mais bonito, um brilho diferenciado para a pele e assim por diante. Um outro objetivo pelo qual as pessoas fazem uso dessas substâncias, e esse aqui é um dos mais procurados, se você for ver todas as pessoas que procuram, principalmente mulher, por melhor que esteja o peso corporal da mulher, ela sempre precisa perder 2 ou 3 quilos para ela. Ela sempre acha que tem essa necessidade de perder 2 a 3 quilos. Então, considerando esse fato, a gente vai pensar o quê? É muito comum a mulher chegar na clínica, no consultório, e te perguntar: o que eu tomo para emagrecer? Na realidade, não tem nada que a gente tome para emagrecer. A gente tem substâncias que podem auxiliar o processo de emagrecimento. Se você tomar alguma coisa e comer um monte, onde o seu consumo está superando muito o seu gasto energético, não tem milagre, não tem o que fazer. É óbvio que não vai fazer nenhum efeito. Ah, mas fez uma drenagem, não importa. Não importa porque a aparência ali não apareceu nada, não tem um acúmulo de gordura, aumentou a gordura corporal, então aquela característica da pele a gente não consegue observar.
Então, o que a gente busca? Fazer uma dieta adequada, fazer o exercício físico, ingerir bastante água e, simultaneamente, fazer o uso dessas substâncias, voltando aqui ao quadro, que a gente observa o quê? Que são substâncias que podem melhorar a nossa circulação, prevenindo a retenção de líquidos. Então, a gente consegue, por algumas misturas de vitaminas ou de sais minerais, e até mesmo alguns outros compostos, como a cafeína, alguns chá verde, por exemplo, eles aceleram um pouco o nosso metabolismo e acabam conseguindo promover uma certa diminuição da gordura. Entre as substâncias que fazem isso, a gente tem alguns exemplos aqui, óleo de cártamo, cafeína, chá verde e assim por diante. Mas aí, muitas pessoas falam assim, eu já ouvi falar também que se você tomar um copo de água gelada logo pela manhã, você acaba tendo aumento de metabolismo e você consegue emagrecer 1 quilo por semana. Isso é verdade? Gente, muitas vezes a deficiência de hidratação pode ser sim um dos fatores com que leva o indivíduo a ter um prejuízo na perda de peso. Ele não consegue perder peso, por mais que ele não está se alimentando de maneira excessiva, ele não está consumindo tantas calorias, mas ele está com deficiência de hidratação ou de algum micronutriente que participa dessas reações metabólicas. E o que vai acontecer? Ele não tem uma resposta. Ele faz uma dieta para perda de peso, não tem uma resposta. A hora que você hidrata esse indivíduo, que normaliza essa condição, o metabolismo dele realmente acelera. Mas não é porque eu tomei um copo de água gelada em jejum que eu vou fazer alguém perder peso. Não tem essa proposta muito tentadora, ela poderia ser interessante, mas infelizmente ela não acontece. Existem algumas coisas que as pessoas relatam também, como por exemplo, para diminuir o colesterol, se a gente consumir uma água de berinjela logo cedo, também em jejum, reduz o colesterol. Obviamente, a berinjela tem bastante fibra solúvel. As fibras solúveis, por sua vez, elas têm, entre algumas funções, a função de carregar o excesso de gordura e de açúcar e não deixar com que ele seja absorvido pelo organismo. Consequentemente, ele não vai ser depositado na parede da artéria e não vai formar as placas de ateroma, baseado no aumento empatia. Por incrível que pareça, existem livros. Voltou. De simpatia, que falam que se você fizer isso durante um mês, de maneira miraculosamente, o seu colesterol vai reduzir. Mas isso é fisiológico, certo? Então, a gente precisa entender como que aquele nutriente age no nosso organismo, como que aquela substância age no nosso organismo, para a gente realmente saber como prescrever. Então, o meu paciente, ele pode tomar um copo de água gelada em jejum? Ele pode. Mas eu não posso prometer para ele que aquilo vai resolver o problema dele de peso corporal. O que eu posso dizer é, tente observar quantos copos de água você toma por dia. Você tem que tomar água o dia todo. Você tem que tomar, no mínimo, 2 litros de água por dia. Será que é essa a recomendação? Isso varia um pouco de pessoa para pessoa. A gente não pode dizer que a pessoa que tem 50 quilos tem que tomar 2 litros e a pessoa que tem 80, 90 quilos também tem que tomar 2 litros. Então, isso é num segundo momento que a gente pode falar de recomendação hídrica, porém, não é padrão apenas 2 litros por pessoa. Existem pessoas que têm necessidade maior e assim por diante. Mas esse é um tema para uma outra aula, uma aula inteira dá para a gente falar de recomendação hídrica. Agora, voltando lá nos nutricosméticos, voltando aqui ao quadro, um outro objetivo dele é o quê? O fortalecimento de unhas e cabelos. Então, geralmente tem essas vitaminas, esses minerais aqui, ó, que são os mais utilizados para esse propósito. E mais um objetivo seria o quê? Melhora na integridade da pele.
Então, na flacidez, enfim, naquele aspecto mesmo da pele, aquela pele mais... que não tem aquela firmeza, enfim, que geralmente está muito associado à característica da pele de uma pessoa com mais idade, né, com idade mais avançada. Então, existem algumas substâncias que auxiliam na produção de colágeno e acabam promovendo uma renovação celular. E também a gente tem o consumo de colágeno em cápsulas ou parcialmente hidrolisado, em aminoácidos, que pode ser absorvido pelo organismo. Mas uma coisa é fato, para a gente conseguir ter uma boa resposta em relação a uma suplementação de colágeno, a gente precisa ter uma quantidade, uma oferta satisfatória de proteína para o nosso organismo. Por quê? A gente sabe que o colágeno é um tipo de proteína vegetal que, quando ele é digerido, ele é quebrado em aminoácidos e esses aminoácidos são utilizados pelo nosso organismo. E aí, se eu estou tendo uma deficiência de uma proteína transportadora, como, por exemplo, a albumina, eles podem ser desviados para a produção de albumina. E o colágeno mesmo que importa, que era o objetivo pelo qual eu consumia aquela substância, eu não vou estar tendo a produção mais elevada. Então, por isso eu volto a dizer, para que a gente tenha uma resposta interessante em relação àquele nutricosméticos e o padrão de beleza, enfim, a gente precisa certamente já ter a nossa nutrição satisfatória. Senão a gente não consegue ter um resultado com a substância, certo? Voltando ao quadro, vamos observar aqui, então, uma outra classificação de substâncias que a gente pode consumir. Então, a gente estava falando de nutricosméticos e agora a gente vai falar de nutracêuticos. Os nutricosméticos, eles eram substâncias que a gente fazia ingestão para melhorar a condição do embelezamento. Os nutracêuticos, eles têm uma proposta semelhante, a gente faz ingestão de uma cápsula, alguma coisa assim, só que a resposta ou o objetivo deles é um pouquinho diferente. Eles trazem o quê? Benefícios terapêuticos. São produtos que a gente busca para tratar uma doença, para uma melhora de uma condição de saúde, enfim, por isso são chamados de nutracêuticos, que é uma substância que tem um composto nutricional e farmacêutico, seria a união desses dois termos, dessas duas terminologias. Então, por meio dessa substância, eu consigo melhorar a minha pressão arterial, por exemplo, que é uma condição de saúde. Ou eu consigo melhorar o meu colesterol, então, uma condição de saúde. Isso é um nutracêutico, daí já não é classificado como um nutricosmético, que ele não vai ter uma resposta necessariamente na antidade ou, enfim, envelhecimento de pele e assim por diante. Ele vai ter uma resposta em alguma condição da minha saúde. Voltando aqui ao quadro, a gente vai ver o quê? Então, que esses nutracêuticos, a origem deles vem de interesses da indústria de medicamentos e alimentos, e a gente observa o quê? Que ele pode realmente proporcionar benefícios à saúde, mesmo ele não sendo um medicamento. Ele é um suplemento, ele não é um medicamento, ele é um alimento ou parte de um alimento que vai fazer esse tratamento da doença. Então, é uma coisa bastante interessante, certo? Então, aqui uma outra definição, ó, suplemento alimentar que contém, quando concentrado, então aqui está até uma figura bastante ilustrativa, mas olha só, um monte de verduras e frutas ali dentro de uma cápsula, né? Mas ele tem compostos bioativos que são capazes de melhorar a saúde do indivíduo, independente da ingestão de um alimento junto com aquela substância ou dele sendo ingerido isoladamente. É claro que a gente tem horários específicos com que se recomenda a ingestão dessa substância, desses nutracêuticos. Então, por exemplo, se eu vou fazer a ingestão de um ômega 3, qual será o melhor horário para eu ingerir esse ômega 3? Existem essas recomendações. Nem sempre, gente, o que está no rótulo do produto é a melhor recomendação de uso, tá? Aquele escrito do rótulo foi feito pela indústria de alimentos, pelo fabricante do produto. É de interesse do fabricante, talvez, que eu consuma uma quantidade maior do que eu preciso, daí ele acaba mais rápido, eu compro outro mais rapidamente. Talvez não, talvez é uma indústria maior, uma indústria mais séria, mais honesta. Então, assim, a gente tem que pensar
qual é a prescrição ideal para o nosso paciente e não necessariamente confiar na informação que está ali no rótulo. Que a gente pode sim ter um problema em relação a isso ou não, ser uma coisa que está realmente dentro do esperado, certo? Aí quais seriam os tipos mais comuns de nutracêuticos? Vamos aqui ao quadro. Eu tenho os mais comuns, beta-caroteno, encontrado nos alimentos, como cenoura, alimentos de coloração laranja ou amarelo, alaranjado, enfim. A quitosana, que é encontrada em alguns crustáceos. Algumas fibras alimentares, temos vários tipos de fibras, né, que são encontradas em vegetais. Minerais específicos, vitaminas e antioxidantes, substâncias antioxidantes, que são encontrados principalmente em alimentos de origem vegetal, mas também em alguns alimentos de origem animal. O resveratrol, que é uma substância muito interessante, encontrada no vinho, que tem um efeito nutracêutico muito bacana. Os fitosteróis, encontrados na uva e no vinho tinto também. O ômega 3, presentes em peixes, de maneira geral, em peixes de mar, de água gelada. E o licopeno, que é um pigmento presente no tomate, que é ativado quando esse tomate é cozido, tá? Então, se a gente for observar aqui na nossa figura, está no livro da disciplina de vocês, a gente observa o quê? 3 nomenclaturas: nutracêuticos, nutricosméticos e cosmecêuticos. Então, vamos tentar diferenciar, baseado no que a gente falou, esses 3 termos. Aqui eu tenho o alimento ou suplemento nutricional. Aqui eu tenho um medicamento, que é uma coisa que o médico vai me prescrever, que eu vou tomar para melhorar uma condição de uma doença, ou o cosmético. O cosmético, eu vou lá no dermatologista, ele passa uma prescrição e eu passo essa substância na pele, enfim, para melhorar a aparência da minha pele, melhorar envelhecimento, esse tipo de coisa. Agora, quando o suplemento nutricional tem uma relação direta com o medicamento, ou seja, eu fiz a ingestão de uma substância e essa substância melhorou uma condição de saúde que só o medicamento iria melhorar. Ela é chamada de nutracêutico. Quando eu fiz a ingestão de uma substância e ela melhorou uma característica que só um cosmético iria melhorar, ela é chamada de nutricosmético. E quando a gente faz o uso de um cosmético que pode melhorar uma condição de saúde, é um cosmecêutico. Mas para a nossa área, aqui na nutrição, a gente fala basicamente dessas 2 substâncias, dos nutracêuticos e dos nutricosméticos. Então, ficou clara a diferença? Um tem o fim estético, nutricosmético, suplemento ou substância presente nos alimentos, ingeridas para melhorar a condição de embelezamento das pessoas, da pele, do cabelo e assim por diante. E o nutracêutico é uma substância que tem um componente de um alimento, da mesma forma que tem um puro objetivo final, melhorar alguma característica da saúde do indivíduo, certo? Continuando aqui no quadro, aqui tem alguns exemplos, por exemplo, de nutricosméticos, tá? Então, a composição das substâncias e qual é a proposta dessas substâncias de acordo com o uso. Então, por exemplo, se você ingerir essa substância aqui, o que tem que melhorar? Tem que melhorar a fotoproteção oral, tem que proteger sua pele do envelhecimento e tem que ter uma atividade antioxidante interessante. Essa outra substância, se eu fizer o uso, eu tenho que ter uma melhora no bronzeado, porque ele vai ativar o bronzeado da minha pele, ele vai estimular a síntese de colágeno. O que a gente tem que tomar cuidado, se vocês forem observar, as promessas, a firmeza da pele, são tentadoras, né? Nem todas essas substâncias, elas têm estudos cientificamente comprovados de que ela realmente tem aquele componente na sua composição e que aquele componente realmente está ativo e faz todo esse efeito que promete. Então, assim como os suplementos alimentares demoraram um pouco para ter sua regulamentação, os nutricosméticos, que são, digamos assim, substâncias mais recentemente estudadas, eles também têm que ter uma certa cautela a partir do momento que a gente prescreve ou indica para uma pessoa achando que vai ocasionar milhares de benefícios. E aí a pessoa pode ser tentada a usar tudo que é coisa ao mesmo tempo. E aí, ao invés dela ter um benefício, ela não tem nada ou acaba tendo um prejuízo, enfim.
a gente tem que ter muita cautela com esse tipo de comportamento, certo? Então, voltando aqui ao quadro, eu trouxe essa imagem só para vocês verem como esses objetivos, essas promessas são tentadoras, mas que não necessariamente a gente consegue ter isso. Porque senão, gente, de maneira geral, vamos pensar de uma maneira bem prática, a gente não ia mais ter ninguém envelhecendo, né? A gente não ia ter mais ninguém com a aparência da pele enrugada, ou então a questão de ausência do colágeno, né? Redução do colágeno por conta da idade. A gente não ia ter as pessoas com essa característica, tá? Mas, em geral, a gente sabe que o uso excessivo não é o que vai resolver. A gente precisa, uma palavra muito importante na nutrição, que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso, é o equilíbrio. Nutrição significa equilíbrio. Não quer dizer que eu não posso nunca comer um produto industrializado. Vai acontecer eventualmente na sua rotina. Vai acontecer um dia que você não se programou e acabou se atrasando, ou teve alguma coisa, um imprevisto no seu dia que acabou fazendo com que você tivesse esse tipo de problema. Porém, eventualmente, isso não vai trazer prejuízo nenhum para o seu corpo, porque não é um hábito. Tudo que é um hábito é o que a gente tem como resultado. Então, a gente fala aquela frase, você é o que você come, mas assim, se hoje você comeu, ai meu Deus, muito açúcar, não quer dizer que você vai virar obeso do dia para a noite. Isso não existe, tá? E tem muitas pessoas que acreditam nisso, né? Ai meu Deus, eu comi tal coisa, agora estou aumentando o peso, eu fiz... Enfim, algum determinado comportamento isolado não vai determinar a sua resposta ou tipo, modular realmente a condição de saúde do seu corpo. Tá? Ah, professora, mas uma pessoa conhecida, um paciente, enfim, tem um colesterol elevado e a dieta dele, ele não tem nada de consumo de substâncias que poderiam ser prejudiciais. Pelo contrário, ele consome alimentos interessantes, com gorduras satisfatórias para reduzir o colesterol ruim, ele consome suplementação de ômega 3. O porquê que o colesterol dele é elevado? E aí entra o que a gente não consegue controlar, que é a característica genética. Cada pessoa tem a sua individualidade. Se eu tiver a mesma alimentação do que você, nós vamos ter pesos diferentes, nós vamos ter aspecto de pele diferente, nós vamos ter aspecto de cabelo diferente, nós vamos ter metabolismos diferentes. Então, assim, não adianta a gente ter a mesma dieta para o indivíduo para o outro, o mesmo exercício para o indivíduo para o outro, que eles não terão a mesma resposta. Por isso que fez a prescrição, a pessoa está usando, pede novamente exames laboratoriais, acompanha, vê o que está acontecendo como resposta, digamos assim, o que esse indivíduo está tendo a partir do momento que ele está fazendo uso dessa substância. Nossa, olha, melhorou muito os níveis de lipídios plasmáticos, então a gente sabe que a gente está conseguindo uma resposta interessante. Mas não melhorou em nada. Gente, 30% do colesterol que a gente tem no organismo é produzido pelo fígado. Então, assim, não tem milagre, não tem como eu controlar um fator genético que a pessoa tem presente. Eu posso usar substâncias para ajudar a reduzir o excesso, só que aí apenas com medicamento. Os nutricosméticos os nutracêuticos auxiliam sim, mas eles não necessariamente vão resolver o meu problema. É isso que a gente tem que saber. Não é interessante que eu faça o uso de uma dosagem muito, muito maior, porque aquela pessoa tem o colesterol muito mais elevado. Não, eu vou fazer o uso da quantidade recomendada e, caso seja necessário, essa pessoa vai ter que utilizar o remédio prescrito pelo médico. Mas, simultaneamente, ela vai fazer o uso do nutracêutico, que vai também melhorar, digamos assim, a resposta daquele medicamento. Então, nunca vai ser perdida, ela vai ter uma boa resposta, mas com certeza essa resposta é muito mais satisfatória se ela fizer a associação das substâncias. Tudo bem? Então, voltando lá ao quadro, aqui eu trouxe só um exemplo de uma substância, tá? Que é uma substância que a gente tem várias marcas aí da indústria brasileira ou até do mundo todo, a indústria mundial, né? Que é uma substância que é destinada para cabelos,
pele e unhas. Então, esse nome Hair, Skin and Nails é uma substância, independente da marca que seja essa substância, que é destinada para essas três regiões, né? Esses três focos do nosso organismo. E aí a gente pensa assim, é uma substância baseada no quê? Para melhorar o aspecto do cabelo, da pele e das unhas. É um nutracêutico? Não, é um nutricosmético, porque a gente fala de embelezamento. Então, é um nutricosmético que vai ter o que na sua composição? Olha só, basicamente vitaminas e sais minerais. Se a gente for analisar, ó, vitamina B6, biotina, vitamina E, vitamina C, vitamina A, é uma composição de vitaminas e sais minerais em suas quantidades respectivas aqui, que equivalem a um percentual da recomendação diária. E geralmente, para que a gente possa melhorar a condição daquele indivíduo, nesses nutrientes, se usa muito próximo de 100% do valor recomendado diariamente, para que possa suprir aquela questão para os órgãos-alvos inicialmente e depois a substância possa realmente fazer efeito nesse alvo da pele, do cabelo ou das unhas, certo? Então, esse aqui é um exemplo, tá, de uma marca específica, de um nutricosmético para a melhora da condição da pele, do cabelo e das unhas. Então, como a gente falou anteriormente, isso funciona? Isso funciona, desde que eu faça o uso contínuo e por um determinado período, pelo menos, assim, mais ou menos, cerca de 2, 3 meses. Um outro exemplo que a gente tem aqui é o colágeno, tá? Esse colágeno, se a gente observar a composição, ele tem um pouquinho mais do que apenas vitaminas e sais minerais. A gente tem aqui também carboidratos, ó, proteínas, gorduras não tem, certo? Aí fibras, e aí vem aqui as vitaminas e os sais minerais. O que a gente vê como ingrediente? Ó, colágeno hidrolisado, tá? Colágeno, a gente já falou anteriormente, uma proteína vegetal. E aí, hidrolisado significa que ele é parcialmente digerido ou quebrado por meio de moléculas de água. E aí a gente tem alguns tipos de açúcar, enfim. E vitaminas, sais minerais e assim por diante. Aromatizantes, acidulantes, daí corante para dar cor, né, na substância. Não contém glúten, é uma coisa importante de estar constando, hoje em dia é norma, né? Tem que constar. Mas isso aqui, ele realmente vai fazer um efeito na minha pele? Ele vai ter uma eficácia em relação à firmeza da pele e assim por diante? Como eu disse anteriormente, possivelmente, se ele for administrado por um período relativamente prolongado e também for, por exemplo, aliado ou consumido juntamente com outros comportamentos que a pessoa vai ter de prática de exercício, alimentação saudável como um todo, né? Não só na questão da suplementação, hidratação adequada, ele sim pode ter uma resposta muito interessante. Mas cada pessoa também tem o seu potencial de produção de colágeno. Se você tem deficiência, você não está estimulando o seu organismo naquele potencial máximo de produção de colágeno. Agora, se você não tem deficiência, vamos pensar o que está faltando. Está faltando o consumo adequado. E isso o indivíduo não está fazendo. Ele praticamente não come nenhum tipo de proteína, ele gosta mesmo do carboidrato, fica muito deficiente na dieta, e assim vai, e a hora que a gente observa, a pessoa acaba tendo uma deficiência de produção de colágeno por conta de deficiência de consumo proteico e assim por diante. Existem algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina C, que ela auxilia, se vocês observarem aqui nesse rótulo, ela auxilia nessa síntese de colágeno. Então aqui eu tenho uma determinada quantidade de vitamina C que está sendo suplementada conjuntamente com aquela substância, com aqueles aminoácidos, né, do colágeno, entre outras vitaminas, vitamina B6 também, zinco também. Porém, se a gente pensar que precisa suprir as necessidades do organismo e também fazer com que a gente tenha
uma maior síntese de colágeno, essa vitamina C ela não vai ser suficiente. Então, a gente precisa de um consumo adequado por meio da dieta. Nós vamos ver alguns rótulos ali de suplementos agora, que a gente vai tentar identificar o quê? Se eles contêm a quantidade adequada do nutriente ou não, e que tipo de substância que está presente ali. Vocês vão observar comigo que é muito simples, é exatamente o que a gente acabou comentando. Esses suplementos são compostos de vitaminas, sais minerais e assim por diante. Não tem um segredo em relação a isso. A gente só precisa pensar o quê? Na recomendação nutricional ou a recomendação de consumo diário desse indivíduo. Então, agora, vocês vão vir aqui comigo para a gente observar esses suplementos que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui um suplemento que tem uma propriedade antioxidante muito bacana, que é o suplemento de selênio, tá? O selênio é um mineral que a gente quase não encontra em muitos alimentos. E muitas vezes algumas oleaginosas, que são ricas em selênio, não fazem parte da rotina alimentar do indivíduo. Então, é muito interessante que seja suplementado o selênio, uma vez que esse poder antioxidante do selênio é bem interessante. Então, vamos olhar aqui, ó, se a gente for ver na tabelinha de informação nutricional, eu tenho aqui 200 microgramas de selênio por porção, que seria uma cápsula apenas, teria toda essa quantidade, e isso equivale a 364% da necessidade diária. Ou seja, se eu fizer o uso de uma cápsula dessa daqui, eu consigo suprir toda a necessidade do meu organismo e, além de tudo, ainda sobra selênio ali para ter função antioxidante de maneira bastante satisfatória. Aqui, eu tenho um suplemento de vitamina D e vitamina K2. Então, a vitamina D, boa parte da população brasileira tem deficiência de vitamina D, e hoje a gente já observa que a forma mais bem aproveitada de suplementação da vitamina D é a vitamina D3, e quando ela é combinada, né, com a vitamina K2, ela consegue ainda ser muito mais bem aproveitada pelo nosso organismo e pode melhorar a saúde óssea, enfim, dentes, ossos e assim por diante. E também um outro ponto extremamente importante da vitamina D é o quê? Que ela tem um papel no nosso sistema imune muito interessante. Tem estudos já que associam vitamina D com maior consumo de vitamina D, menor predisposição ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, olhando aqui a tabelinha atrás, a gente vai observar o quê? Ó, que a quantidade de unidades internacionais aqui de vitamina D, olha só, é equivalente a 625% da necessidade diária. Isso, para a vitamina D, é muito interessante, por quê? Porque a gente sabe que a vitamina D ela pode ser armazenada no organismo. Se eu quiser tomar isso aqui uma vez por semana só, eu posso ter um resultado muito parecido do que se eu tomar diariamente, certo? Então, é um suplemento muito bacana. E aqui eu trouxe 2 tipos de ômega 3, um é para criança e o outro é para adulto. O que vai mudar em um suplemento e o outro? Na realidade, o que muda é a concentração, tá? O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado que tem uma relação grande com a saúde cardiovascular, então ele é um nutracêutico, então a proposta dele é de melhorar a saúde cardiovascular e também a atividade do cérebro e assim por diante. E a gente observa aqui, ó, no rótulo dele o quê? Que ele tem aqui calorias, tá? E aqui as composições dos ácidos graxos, né? E aqui ele vai ter uma concentração. E o suplemento de ômega 3 para criança, eu vou ter uma concentração bem menor, tá? Mas são os mesmos ácidos graxos, basicamente, que a gente tem para um e para outro. Então, se a gente observar isso aqui, por que muda a concentração de um para outro? Pela necessidade, então, pelo público que foi destinado esse suplemento, né? A utilização desse suplemento é para o público infantil, então ele vai ter uma concentração para aquele público. Mas ele, tanto um quanto o outro, vão trazer benefícios semelhantes para a saúde cardiovascular, certo? Então, agora a gente vai voltar ali no slide
para finalizar. E a gente vai ver o quê? Quais são os compostos que vão melhorar nos nutracêuticos, que vão realmente fazer esse efeito de melhora de saúde, assim por diante. Então, geralmente, os nutracêuticos têm vitamina A, algumas vitaminas do complexo B, de maneira bastante evidente, vitamina B1, B2, a B6, a biotina, que também é uma vitamina do complexo B, vitamina C, extremamente importante, e ela, olha só, ela é essencial para a síntese do colágeno, além de ser um poderoso antioxidante, como a gente falou anteriormente, e ela age em sinergia. Sinergia significa que trabalha juntamente com a vitamina E, que é outro antioxidante que a gente também não tem um grande consumo diário, certo? A vitamina D, que permite uma manutenção do nível plasmático, mesmo a gente não tomando sol. A gente sabe que o sol, existe uma recomendação diária de que a pessoa seja exposta ao sol a mais ou menos 15 minutos diários, é suficiente para promover essa síntese da vitamina D. Então, a gente tem um armazenamento de vitamina D nas camadas logo abaixo da gordura subcutânea, e quando a gente faz uma exposição ao sol, é como se a gente ativasse essa vitamina D para a forma adequada, né, que ela é utilizada no nosso organismo. E quando a gente não consegue ser exposta ao sol, a necessidade de suplementação ela acaba sendo maior, porque essa síntese acaba não ocorrendo. Então, eu preciso consumir uma quantidade maior, já que, de repente, não é o hábito da maioria dos brasileiros, por exemplo, o consumo de óleo de fígado de peixes, ou peixes mesmo de mar, né, de água gelada do mar, dos mares mais profundos. Então, a gente acaba tendo que suplementar. Se a gente fizer exame em 100 pessoas, pelo menos 60 podem ter um indicativo de deficiência de vitamina D. E pode ser necessário fazer a suplementação, certo? Então, voltando aqui, essa vitamina D vai regular a resposta imune como um todo do organismo e também ali a característica da pele. Vitamina E é uma substância antioxidante, também presente nesses nutracêuticos, que vai proteger os componentes da membrana celular contra alguns danos causados pelos radicais livres. Então, os radicais livres podem promover lesões na membrana da célula, e aí a vitamina E protege esse tipo de situação. O selênio, como eu mostrei ali para vocês, que eu trouxe um nutracêutico à base de selênio, ele protege os tecidos e a pele do corpo contra alguns danos causados por processos oxidativos. Geralmente, a pessoa que é muito ativa fisicamente, recomenda-se que ela faça o uso de uma quantidade de selênio acima da pessoa que é sedentária. Por quê? Porque ela tem maior proporção de processos oxidativos, consequentemente, maior produção de radicais livres lá na cadeia de transporte de elétrons, que a gente lembra lá da bioquímica, quando a gente tem a produção de água, enfim, às vezes escapa um oxigênio ali e ele vira um radical livre. Então, a gente já faz o uso dessas substâncias antioxidantes em maior quantidade se a pessoa for fisicamente muito ativa, certo? Voltando aqui ao quadro, também temos o cromo, que contribui pelo metabolismo de alguns macronutrientes, principalmente os carboidratos, e age como cofator de algumas enzimas. Então, pela análise das substâncias dos nutricosméticos disponíveis hoje no mercado, a gente pode observar que a maioria dessas substâncias são substâncias antioxidantes, que são capazes de bloquear essa ação dos radicais livres. Por quê? Porque é extremamente prejudicial a presença do radical livre no nosso organismo. E ela vai acontecer, de qualquer forma ela vai acontecer. O que a gente tem que fazer é evitar com que ela seja muito exagerada. Evitar com que essa presença do radical livre possa atrapalhar não só num aspecto estético da minha pele e assim por diante, como também num aspecto relacionado à minha saúde. Um enrijecimento da artéria de maneira precoce porque tem muitos radicais livres no meu organismo. Então, esse tipo de coisa, a gente acaba lançando mão dessas estratégias, dessas novidades, né, no mercado da indústria de suplementos aí, que seriam os nutracêuticos e os nutricosméticos. Então, são indicações muito interessantes dessas substâncias, certo? Voltando aqui ao nosso slide,
acaba sendo necessário o quê? Uma boa análise dos rótulos. Então, a gente pegou ali os rótulos, analisou, vê qual é a necessidade diária, quanto tem ali da substância no rótulo, para a gente não cair naqueles apelos da mídia, né, de fabricantes que querem vender os produtos, e sim a gente conseguir, pelos nutricosméticos ou os nutracêuticos, apenas o resultado que a gente quer. A gente quer o benefício, a gente quer o embelezamento, a gente quer a melhora da condição de saúde. Então, é isso que a gente vai conseguir, certo? Então, como resultado dessa aula prática, vocês vão entregar algum texto que vai conter os detalhes de algum nutriente que vocês vão pesquisar aí num fitoterápico, num nutracêutico, que é comercializado para fins estéticos, e uma fundamentação teórica, claro, baseado nos artigos, no que a gente tem disponível na literatura, para dizer o quê? Se realmente aquela substância faz uma diferença, se ela tem um efeito que ela promete ter. Porque a gente tem que aprender a diferenciar a substância que funciona e a substância que não funciona. A gente tem que aprender a diferenciar e a ler um artigo científico para poder prescrever para o nosso paciente. Porque se a gente não consegue diferenciar para a gente mesmo, como que a gente vai passar uma prescrição? Olha, estou te dando essa substância, você vai emagrecer 5 quilos quando você começa a tomar. Como que eu vou prometer uma coisa para o meu paciente se eu não sei se realmente aquela coisa vai acontecer ou vai funcionar, certo? Então, a proposta dessa aula prática de hoje era esclarecer um pouquinho a diferença entre essas substâncias e depois fazer com que vocês busquem na literatura substâncias e informações acerca desse assunto, para ver se realmente aquelas substâncias que vocês encontraram, elas têm sim um efeito positivo, tanto na saúde quanto na questão do embelezamento estético do indivíduo, seja na condição da pele, seja na condição do cabelo, da unha, acne, celulite, o que for, certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula prática. Agradeço a atenção. Obrigada. Pessoal, para finalizar essa parte prática aí, eu deixo uma dica para vocês que eu acho que vai facilitar a atuação de vocês aí na vida profissional e além, certo? O que vocês devem fazer? Separe um caderno para vocês. Quem usa caderno, usa caderno. Quem usa fichário, usa fichário. Computador, aí vai da facilidade de vocês. Toda vez que vocês lerem, né, um artigo, ou vamos supor que vocês comecem a ler ali biodisponibilidade dos nutrientes, certo? Vamos supor que vocês comecem com esse livro, e o que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vocês vão pegar e vão ler sobre o selênio. Se vocês lerem sobre o selênio, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar lá selênio e vão colocar, ó, selênio encontrado em tal lugar, age dessa forma, quantidade, alimentos fontes. Aí vocês vão lá e vão ler um livro, um artigo falando sobre selênio, certo? Vocês vão ler um artigo falando sobre selênio e vocês vão lá, olha, foi ali uma suplementação de tantas miligramas de selênio por dia num grupo amostral de 40 adultos e teve um efeito benéfico. Então aí vocês já anotam lá no papelzinho, olha, tantas gramas para um grupo XXX funcionou essa prescrição de selênio. Então isso, vocês vão facilitar a vida de vocês. E aí eu contribuo com esse livrinho que eu acabei de mandar no grupo para vocês, que vai facilitar mais ainda, é um livro bem legal. Eu consegui o PDF aí e é uma mãe da nutrição aí para vocês, tá bom? Então vocês façam isso, por quê? O que isso daí vai influenciar na vida de vocês? Quando vocês forem fazer prescrição, toda vez que vocês calcularem um plano alimentar, vocês não vão ver o todo, né? Vocês sempre têm que ver o paciente como um todo. Mas vamos supor que o paciente quer ali emagrecer. Só que aí você vai dar um retorno ali de 15 a 20 dias, esse paciente quer emagrecer, mas antes o hábito intestinal dele não tá legal, ele não tem um sono reparador,
ele tem ali quadros de ansiedade. Então, você vai trabalhando aos poucos. E em cada consulta, talvez você tenha ali um nutriente X para trabalhar. E isso é o que mais importa, né, dessa aula, opinião. Ela falou bastante de prescrição. E isso eu acho que é o que a gente mais pode. A gente prescrever quando for necessário. Mas prescrever para quê? Para aquilo que vai fazer diferença na vida do paciente naquele momento, tá? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem questionar alguma coisa? Eu não sabia que antes de você fazer o uso dele, por exemplo, uma praia, você teria que fazer um mês Luiz, antes, né? volta porque cara, eu ouvi um mês antes só. Deixa eu tentar trocar o Wi-Fi de novo. Peraí. Cara, eu acho que agora tá normal. Consegue me ouvir? Tenta falar de novo, Luiz. Deixa eu ver se agora eu entendo você. Não, a parte que eu falo sobre o protetor solar, sobre fazer a utilização dele um mês antes de você, antes de você ter uma exposição excessiva ao sol, né? Por exemplo, ir à praia, você ficou o dia inteiro lá na praia. E isso é ótimo. Só no dia não tem a mesma eficácia de você fazer como se fosse uma saturação dele antes, né? Isso, porque aí o que acontece, né? Você não está fazendo uso tópico. E aí você oferece uma fotoproteção para a pessoa muito mais potencializada. Eu, por exemplo, eu vou para a praia, para a piscina, eu nem gosto. Eu faço isso, tipo, 1, 2 vezes por ano no máximo. E olha que a gente tem piscina lá na roça. Por quê? Porque eu fico tão queimada que aquilo me machuca, mesmo eu passando protetor. Então, quando você faz uma prescrição dessa forma, você auxilia aquele paciente, de certa forma, além da estética, a ter um momento de lazer mais prazeroso. Então, é bem legal você trabalhar com isso. E o que eu acho mais interessante, que na verdade eu confesso que o mundo da estética eu estou passando a descobrir, né? Nunca foi a minha praia, assim, por mais que eu já tenha ido em cursos. Mas assim, o que é mais legal é que você vê que quando você fala de estética, tem sim a estética, a beleza externa, né, e envolvida, mas você fala muito de saúde, né, do estado biológico, do fisiológico, você trata, como a professora ali falou, de dentro para fora. E isso você tem uma repercussão benéfica em todo o organismo. Eu acho muito legal isso. Se vocês jogarem no Google, vocês acham aí eu acho que eu tenho, se vocês quiserem me lembrar depois, eu passo para vocês. Eu achei 2 livros de prescrição da Ana Paula Pujol, de fórmulas que ela usa na atuação dela, sabe? Se quiser me lembrar depois, eu envio. É bem interessante. É ótimo. A prescrição, eu sou bem assim, sabe? Eu não acredito que a gente deva trocar a alimentação pela prescrição, mas eu acredito que a gente possa combinar a prescrição com a alimentação, sabe? Isso, nossa, dá um resultado bem legal no nosso paciente. Eu mandei para vocês aí, ó, não sei se chegou, dá uma olhadinha, o livro da Cosolina, tá? Biodisponibilidade de nutrientes, passei para vocês. Então, espero que ajude aí vocês, é bem, bem benéfico aí para nossa área de atuação.
Querem acrescentar mais alguma coisa? Querem perguntar algo? Essa aula você vai... Essa aula eu vou postar também, Ju. Tá lá no Ava de vocês e eu também vou postar lá no YouTube, tá bom? Esse vídeo não precisa ser salvo. Esse vídeo eu acredito que ele saia do Ava depois que fechar o sistema de vocês, né? Mas aí, como ele foi gravado e postado no YouTube, vocês assistem sempre quando vocês quiserem. Ai, eu não sei se é o meu ou minha internet, mas o áudio de vocês está vindo todo cortado. Mas acho que Não tá péssimo. Eu ouço só uns pedacinhos da voz. Mas se vocês quiserem falar pelo WhatsApp, podem falar também. no meu caso, a aula para mim tá tranquilo, será? Não tá indo, Luiz. Não tá indo mesmo. Não tô ouvindo nada. E olha que eu já troquei o Wi-Fi. Nem você, nem a Ju. Que pena, pessoal. Mas se quiserem conversar comigo pelo WhatsApp, podem conversar, fiquem à vontade. Isso era o que eu tinha para dividir com vocês hoje. Foi aí a segunda aula prática, né? Que a instituição preparou para vocês. Eu gostei bastante do conteúdo, gostei bastante da professora. Acho que ela explicou bem legal, deu uma aprofundada bem interessante em tudo que a gente viu. E acho que agrega bastante. Que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Vocês podem me dar um grito, fiquem à vontade. O que eu puder contribuir para vocês também, eu contribuo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pedir o material. Esse material eu consegui na internet, então ele está liberado lá, não é livro, não é nada. Então, assim, é um material que ela divulgou e eu posso passar para vocês, tá bom? Agradeço muito por hoje. Um bom descanso. Qualquer coisa grita, tá bom? Tá bom, Carol, boa noite. Boa noite, gente. Tô ouvindo tudo cortadinho. Parece um monte de robozinho. Um bom descanso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.